Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a soma finita de uma PG, a soma dos N's, primeiros termos de uma PG. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, volta, assiste, porque quando a gente chega nesse momento aqui de falar sobre a soma de uma progressão geométrica, a gente já conhece todos os termos dessa fórmula, tá? A gente já sabe quem é o A1, quem é o N, quem é o Q, já conhecemos todos eles e a gente parte para os exercícios e aplicação da fórmula. É o que a gente vai fazer aqui. Esse primeiro exercício é só para aprendermos a usar a fórmula. Lembrando que toda vez que vocês forem resolver o exercício, é bom colocar a fórmula de novo, reescrever a fórmula para ir memorizando. Então vamos lá. Calcule a soma dos 6 primeiros termos da PG. Então já vou colocar aqui ó, que o N é igual a 6. A gente tem a PG aqui, 2, 6, 18. Então A1 é igual a 2. A razão é qualquer termo dividido pelo anterior. Peguei 6 dividido por 2, que dá 3, que é mais simples. E eu quero saber S6. Então, o primeiro termo é 2, vezes a razão, que é 3, elevado a n, que é 1, menos 1 da fórmula, sobre a razão, que é 3, menos 1 da fórmula. Então, vou resolver a potência primeiro, né? 2 vezes o 3 elevado a 6 é o 3 multiplicado 6 vezes. Dá 19.683, menos 1. Aqui embaixo eu também posso resolver, né? 3 menos 1, 2. Aqui eu simplifico. E ficou fácil, né? Só subtrair. 19.682. Isso significa que se você completar essa PG aqui até o sexto termo, quando você somar esses números, você vai encontrar 19.682. Então, vamos para o próximo. Vamos prestar atenção, porque aqui a gente tem dados que a gente não vai precisar, né? A gente até poderia utilizar esses dados se a gente fosse calcular o termo geral, algum termo específico, mas no caso da soma, vamos prestar atenção no que a gente precisa, para a gente não utilizar coisa demais, olha. Vou até separar aqui, olha, a gente precisa do primeiro termo, a gente precisa do número de termos e a gente precisa da razão. São os dados que a gente precisa, tá? Então, numa progressão geométrica, tem-se A1 igual a 10, ó, primeiro termo. A6 igual a menos 320. Aí a gente já tem a tendência de dizer que o N é igual a 6. Mas vamos esperar um pouquinho. A razão é igual a menos 2. E olha aqui, eu quero saber a soma dos 8 primeiros termos. Então, o N é 8. É a quantidade de termos que eu vou somar, tá? Então, são 8. Isso aqui, ó, a gente não usa, tá? Então, vamos para a fórmula. S8 é igual a 1, que é 10, vezes a razão, que é menos 2, eu vou colocar aqui um colchetes para a gente colocar o menos 2 elevado a 8, menos 1, sobre a razão, que é menos 2, com menos 1 da fórmula. Então, vamos lá, gente. Vamos resolver a potência, né? Eu tenho aqui 10 vezes... A gente tem menos 2 elevado a 8. Preste atenção numa propriedade que a gente tem de potência, que diz que, uma regrinha, né? Toda vez que a gente tem um expoente par, a resposta dessa potência, essa potência vai ser positiva, tá? 8 é par, então aqui vai ser positivo, eu não tenho que me preocupar com menos 2. Eu vou fazer 2 elevado a 8, 2 multiplicado 8 vezes, que dá 256, positivo, tá? E aqui eu tenho menos 3. É uma dúvida que surge na regra de sinal, mas nós não temos nenhuma multiplicação e nenhuma divisão, então pensa em dinheiro. Gastou R$2, depois gastou 1, então gastou um total de R$3. Aqui eu tenho 10 vezes 255. Isso aqui tudo dividido por menos 3. Eu tenho que essa resposta aqui vai ser negativa. E aí a gente já começa a achar que tem alguma coisa errada, porque é uma soma que vai dar negativo. Mas vamos lá. Aqui vai dar, olha, 850, tá? Eu fiz aqui direto. Porque é só multiplicar por 10, fica 2.550
dividido por 3 dá menos 850. Então, o primeiro termo, vou fazer aqui só o comecinho, é 10. E a razão é menos 2, então significa que o próximo termo é menos 20. Depois, quando a gente multiplica aqui por menos 2, dá 40, positivo. Mas quando a gente multiplica de novo, dá menos 80. Então, a gente está intercalando aqui números positivos e números negativos. Por isso que a soma não deu um número grande, inclusive deu um número negativo, tá? Por causa da nossa razão negativa. Poderia ser um número positivo? Poderia ser um número positivo, dependendo da quantidade de termos que eu peça, né? Se eu tivesse pedido só a soma aqui, ó, dos 3 primeiros termos, por exemplo, eu teria aqui 10 com menos 20, menos 10, com mais 40, 30. Então, a soma seria positiva, tá? Não significa que a razão é negativa e aí a soma vai ser negativa. Pode ser positivo ou pode ser negativo.